A história de Davi começa de forma inesperada. Em um tempo de incertezas para Israel, o rei Saul, que havia sido escolhido pelo povo, desobedeceu a Deus e foi rejeitado. Então Deus chamou o profeta Samuel e lhe deu uma missão: encontrar e ungir um novo rei. Mas esse rei não seria escolhido segundo os padrões humanos. Deus instruiu Samuel a ir até a casa de Jessé, em Belém, pois entre seus filhos estava aquele que ele havia escolhido. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, foi recebido com respeito. Jessé, um homem de fé, apresentou seus filhos ao profeta. O primeiro deles, Eliabe, tinha uma aparência imponente. Ele era alto, forte e parecia um líder natural. Samuel, ao vê-lo, pensou que certamente esse era o escolhido. Mas Deus interveio e disse algo que mudaria a história para sempre. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, um a um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel. 7 jovens foram apresentados, mas nenhum deles era o escolhido de Deus. O profeta, intrigado, perguntou se havia mais algum filho. Jessé hesitou por um momento antes de responder que ainda havia o mais novo, Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Aos olhos da família, Davi não era digno de ser chamado para um evento tão importante. Ele era apenas um pastor, um jovem que passava os dias no anonimato, protegendo o rebanho e tocando sua harpa. Mas para Deus, ele era o escolhido. Samuel pediu que chamassem Davi imediatamente. Quando ele chegou, Deus falou ao profeta: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Davi, o jovem ignorado por sua própria família, foi ungido ali mesmo, e a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Essa passagem mostra uma das verdades mais poderosas da Bíblia. Deus não escolhe com base na aparência, na força ou no status. Ele escolhe aqueles cujo coração está alinhado com a sua vontade. Davi não era o mais forte nem o mais experiente, mas ele tinha algo que o diferenciava: um coração sincero e disposto a obedecer. A escolha de Davi nos ensina que Deus vê além do que os olhos humanos podem enxergar. Quantas vezes nos sentimos pequenos, desprezados ou inadequados? Quantas vezes achamos que não somos bons o suficiente? No entanto, a história de Davi prova que Deus nos enxerga de uma forma diferente. Ele nos chama não pelo que somos hoje, mas pelo que podemos nos tornar sob sua direção. Mas embora Davi tenha sido ungido como futuro rei, sua jornada estava apenas começando. Ele ainda não assumiria o trono imediatamente. Na verdade, antes de chegar ao poder, ele enfrentaria desafios que testariam sua fé, sua coragem e sua confiança em Deus. E o primeiro grande desafio viria na forma de um inimigo gigantesco, temido por todos, mas não por ele. Davi foi escolhido por Deus, mas sua vida continuou aparentemente normal. Mesmo após ser ungido por Samuel, ele não assumiu o trono imediatamente. Em vez disso, voltou para suas tarefas diárias como pastor de ovelhas. Mas Deus já estava preparando um momento que colocaria Davi no centro da história de Israel: a batalha contra Golias. Naquele tempo, o povo de Israel enfrentava os filisteus, um inimigo poderoso. Durante semanas, os exércitos estavam acampados, prontos para a guerra, mas ninguém ousava avançar. Isso porque os filisteus tinham um campeão, Golias, um gigante de quase 3 metros de altura, equipado com uma armadura pesada e uma lança imensa. Todos os dias, ele se aproximava e desafiava Israel, zombando e provocando: escolha um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. O medo tomou conta do exército israelita. Até mesmo o rei Saul, que deveria liderar a batalha, estava aterrorizado. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Mas foi nesse cenário de medo que Deus escolheu agir através de alguém improvável.
Davi não estava no campo de batalha. Seu pai, Jessé, o havia enviado apenas para levar comida a seus irmãos que estavam no exército. Mas ao chegar lá, Davi ouviu as provocações de Golias e ficou indignado. Como um filisteu poderia desafiar o exército do Deus vivo e ninguém fazia nada? Enquanto os soldados fugiam do confronto, Davi perguntou: "O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel da vergonha?" Seu próprio irmão mais velho o repreendeu, dizendo que ele era apenas um garoto curioso e insolente. Mas Davi sabia que aquela batalha não era sobre força física, era sobre fé. A notícia de que um jovem queria enfrentar Golias chegou ao rei Saul, que o chamou. Ao ver Davi, o rei ficou cético. Como um simples pastor poderia lutar contra um guerreiro treinado? Mas Davi respondeu com confiança: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele também me livrará desse filisteu." Saul tentou dar a Davi sua armadura, mas o jovem recusou. Ele não precisava de espada ou lança. Sua confiança estava em Deus. Pegou apenas sua funda e 5 pedras do ribeiro e caminhou em direção ao gigante. Golias zombou de Davi, dizendo que ele não passava de um menino. Mas Davi respondeu com uma das frases mais poderosas da Bíblia: "Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos." Sem hesitar, Davi lançou uma pedra com sua funda. A pedra atingiu Golias na testa e o gigante caiu no chão. O exército filisteu, vendo seu campeão derrotado, fugiu em desespero. Israel venceu a batalha e Davi se tornou um herói. Mas essa vitória também trouxe consequências. Davi havia chamado a atenção do rei Saul e a partir daquele momento sua vida nunca mais seria a mesma. A vitória sobre Golias mudou a vida de Davi para sempre. Ele não era mais apenas um pastor desconhecido. Agora era um herói nacional, admirado pelo povo e respeitado pelos soldados de Israel. Sua coragem diante do gigante mostrou que Deus estava com ele. E até mesmo o rei Saul reconheceu isso. No início, Saul acolheu Davi em sua corte e o colocou como comandante do exército. E onde quer que fosse, Davi vencia. Mas quanto maior o reconhecimento, maior o perigo. O povo começou a cantar: "Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares." Para Saul, esse louvor foi insuportável. Ele percebeu que Davi estava se tornando mais popular do que ele próprio. O medo tomou conta do coração do rei. Será que Davi tomaria o trono? Será que o povo o preferia como líder? A inveja cresceu dentro de Saul e com ela um ódio mortal. A partir desse momento, Davi passou a viver sob ameaça constante. Em um acesso de fúria, Saul tentou matá-lo com uma lança, enquanto ele tocava a harpa no palácio. Mas Davi escapou. Não foi um incidente isolado. Várias vezes Saul tentou matá-lo, seja diretamente ou enviando soldados para persegui-lo. Mesmo sendo alvo dessa perseguição, Davi nunca se voltou contra o rei. Ele teve várias oportunidades para matar Saul e acabar com sua fuga, mas recusou todas. Em uma das ocasiões, Davi e seus homens estavam escondidos em uma caverna quando Saul entrou sozinho. Seus soldados sussurraram: "Agora é a sua chance. Deus entregou Saul em suas mãos." Mas Davi respondeu: "Não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor." Ele chegou a cortar discretamente um pedaço da roupa de Saul, e quando o rei saiu, Davi o chamou à distância, mostrando que poderia tê-lo matado, mas escolheu não fazê-lo. Saul, tomado pelo remorso, chorou e reconheceu a justiça de Davi. Mas essa trégua foi temporária. A perseguição continuou. A espera pelo cumprimento da promessa foi uma grande prova para Davi. Ele sabia que Deus o havia escolhido para ser rei, mas em vez de assumir o trono rapidamente, teve que passar anos fugindo, dormindo em cavernas e vivendo como um fugitivo. Para muitos, isso pareceria um castigo, mas para Davi era um período de aprendizado e refinamento.
Deus muitas vezes nos permite passar por desertos antes de nos levar ao nosso destino. Foi na perseguição que Davi aprendeu a confiar completamente no Senhor. Ele escreveu muitos dos salmos durante esse tempo, expressando sua dor, sua fé e sua esperança em Deus. Mas essa fase difícil não duraria para sempre. No tempo certo, Deus cumpriria a promessa feita a Davi. E quando Saul caiu em batalha, o caminho para o trono finalmente se abriu. Davi estava prestes a se tornar rei, mas sua jornada ainda reservava desafios. Alguns viriam não de seus inimigos, mas de dentro de seu próprio coração. Depois de anos de perseguição e provações, Davi finalmente assumiu o trono de Israel. Ele não era apenas um líder militar vitorioso, mas um rei que governava com justiça e temor a Deus. Sob seu reinado, Israel prosperou. Ele conquistou territórios, unificou a nação e estabeleceu Jerusalém como a capital. Mais do que um governante, Davi era um homem que buscava a Deus de todo o coração. Mas mesmo os maiores homens de Deus estão sujeitos à queda, e Davi não foi exceção. Seu maior erro aconteceu em um momento de conforto. Quando os reis costumavam sair para a guerra, Davi permaneceu em seu palácio. Foi nesse tempo de inatividade que ele cometeu o pecado que mudaria sua vida. Ao passear pelo terraço, viu uma mulher chamada Batseba se banhando. Ela era linda e Davi, tomado pelo desejo, mandou chamá-la. O problema? Ela era casada com Urias, um dos soldados mais leais do rei. Davi tomou Batseba para si e, algum tempo depois, descobriu que ela estava grávida. Em vez de confessar seu erro, tentou encobri-lo. Mandou trazer Urias do campo de batalha, esperando que ele fosse para casa e dormisse com sua esposa para que a criança parecesse ser dele. Mas Urias, fiel ao exército e a Israel, se recusou a descansar enquanto seus companheiros estavam na guerra. Diante disso, Davi tomou uma decisão ainda mais terrível. Enviou uma ordem secreta ao comandante do exército, dizendo para colocar Urias na linha de frente da batalha e depois recuar, deixando-o vulnerável. O plano funcionou. Urias morreu e Davi rapidamente tomou Batseba como esposa, achando que tudo ficaria escondido. Mas Deus via tudo. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi. Ele contou uma parábola sobre um homem rico que tomou a única ovelha de um pobre, mesmo tendo rebanhos inteiros. Davi ficou indignado com a injustiça e declarou que aquele homem deveria ser severamente punido. Então Natã olhou nos olhos do rei e disse: "Tu és este homem." Naquele momento, Davi percebeu a gravidade do que havia feito. Ele poderia ter usado seu poder para negar, justificar ou até eliminar Natã, mas em vez disso, ele se humilhou. Escreveu um dos salmos mais profundos da Bíblia, clamando: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." Davi foi perdoado, mas as consequências do seu pecado foram dolorosas. O filho que teve com Batseba morreu, e sua família passou a enfrentar conflitos e tragédias. Esse episódio mostrou que, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi não estava imune a falhas. Mas o que o diferenciava era sua capacidade de reconhecer seus erros e se arrepender sinceramente. Sua história nos ensina que ninguém está acima da tentação e que todo pecado tem consequências. Mas também nos mostra que Deus está sempre disposto a restaurar aqueles que se arrependem de verdade. Davi caiu, mas não permaneceu no erro. Ele buscou a Deus e encontrou misericórdia. E mesmo depois de tudo isso, sua jornada ainda não havia chegado ao fim. O legado de Davi continuaria, influenciando gerações, e sua linhagem daria origem a alguém muito maior do que ele próprio. Apesar de seus erros, Davi permaneceu como um dos reis mais importantes da história de Israel.
Sua fé, sua liderança e sua humildade diante de Deus o tornaram um exemplo para gerações. Mas seu legado não se limitou às suas conquistas militares ou à unificação de Israel. Havia algo muito maior em sua história, uma promessa feita pelo próprio Deus. Quando Davi consolidou seu reinado, ele teve um desejo: construir um templo para o Senhor. Até aquele momento, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre o povo, estava em uma tenda. Davi queria erguer um local permanente para a adoração. Mas Deus enviou o profeta Natã para lhe dar uma resposta surpreendente. Em vez de permitir que Davi construísse um templo, Deus fez uma promessa grandiosa: tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de mim. Teu trono será estabelecido para sempre. Essa profecia era mais do que uma bênção sobre o reinado de Davi. Deus estava prometendo que da linhagem de Davi viria um rei que reinaria eternamente. Esse rei não seria apenas um governante terreno, mas o próprio Messias. E séculos depois, essa promessa se cumpriu. Jesus Cristo nasceu da descendência de Davi, cumprindo cada detalhe da palavra de Deus. Ele foi chamado de Filho de Davi, um título que reforçava sua conexão com essa aliança eterna. Enquanto Davi governou Israel por um período, Jesus veio para estabelecer um reino que jamais teria fim. Mas o legado de Davi não foi apenas a linhagem messiânica. Seus salmos se tornaram parte essencial das Escrituras, trazendo conforto, arrependimento e louvor a Deus. Ele expressou sua fé de maneira profunda, mostrando que a adoração verdadeira vem do coração. O que torna Davi um personagem tão marcante não foi sua força, sua estratégia militar ou seu poder como rei. Foi seu relacionamento com Deus. Ele falhou, mas sempre se voltava ao Senhor com sinceridade. Ele enfrentou perseguições, batalhas e provações, mas nunca perdeu sua fé. A história de Davi nos ensina que Deus não escolhe os mais fortes ou perfeitos. Ele escolhe aqueles que têm um coração sincero e disposto a obedecer. Nos mostra que o arrependimento genuíno é capaz de restaurar até mesmo os que caíram profundamente. E, acima de tudo, nos lembra que Deus cumpre suas promessas, mesmo que levem séculos para se concretizar. Hoje, Davi é lembrado não apenas como um grande rei, mas como um símbolo da graça e da fidelidade de Deus.